Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Manassés do canal A Bíblia que Não Lemos. Eu vou fazer uma exposição no livro de Provérbios. Provérbios que é um manual de vida. Aliás, Provérbios é um manual para a vida toda. Pessoas prosperaram por conta de ler Provérbios. O livro de Provérbios, ele foi escrito pelo sábio Salomão, filho de Davi. Você sabia que Salomão ele teve dois nomes? Um nome que Davi entregou, que foi Salomão, e outro nome que o próprio Deus colocou nele, chamado Gedidias, que significa amado por Deus, ou amado de Deus. Salomão, ele escreve cantares, ele escreve provérbios, e ele escreve sobre o livro de Eclesiastes. Quando você lê esses livros, Salomão ele te ensina a você viver bem, ele ensina você a ser um bom empreendedor, ele ensina você a ser um bom pai de família, ele ensina você a cuidar bem dos seus filhos, dos seus negócios. Aliás, quem aplica provérbios vive bem. Salomão ele ensina você a não ser preguiçoso, a cuidar dos seus filhos, a cuidar da sua esposa, a cuidar da sua empresa, dos seus servos, dos negócios. É um manual de vida. Você ler e aplicar o livro de Provérbios e o livro de Cantares, você não vai entrar em brigas. Você vai ser um pacificador. E o texto que eu quero ler com você está lá em Provérbios, no capítulo 18, e o versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha que versículo profundo. Quando eu estava lendo esse versículo, Deus colocou um texto no meu coração para compartilhar com você, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 6, e versículo 20. Essa história é a história de Davi. Ele estava em um grande momento. Esse momento era um momento de triunfo, era um momento de alegria, era um momento que ele estava trazendo a arca do Senhor. A arca que representava a presença do próprio Deus. Ele colocou no seu coração e trazer a arca do Senhor para o seu devido lugar. Ele era casado com uma mulher chamada Mical. E esse momento de alegria, esse momento de triunfo, no capítulo 6 de 2 Samuel, capítulo 6, do verso 20 ao 23, eu vou querer ler com você e trazer alguns ensinamentos sobre o poder da comunicação, o poder da fala. Davi, ele estava entre os servos, entre as servas. Segundo os historiadores mais antigos, a cada alguns passos que Davi ele entregava, ele andava, ele sacrificava, ele entregava sacrifícios ao Senhor, porque ele estava trazendo de novo a presença do Senhor para o lugar certo, para o lugar correto. E a Bíblia diz que Mical lá da janela, ela estava olhando o andar de Davi, a alegria de Davi, Davi bailando diante dos servos e das servas. Porém, Mical, ela não entendeu a alegria de Davi, não entendeu o porquê Davi estava entre os servos, entre as servas, dançando, bailando, sorrindo. Por não estar envolvida com Davi naquele momento, ela não entendeu qual era a alegria do seu esposo. E no capítulo 6, versículo de número 20, diz assim: e voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como o pejo se descobre qualquer vadio. Veja que cena. Davi, ele está em um triunfo, mas a mulher dele não entendeu. Sobre essa história, eu gostaria de falar sobre como falar, como responder, como se comunicar com seu cônjuge. E existem pessoas que perdem o casamento
por não saber se comunicar. Talvez você está se identificando com essa introdução, com essa história. A primeira verdade que eu vejo nesse versículo é que Mical não estava envolvida com o sucesso do seu esposo. Quantos casais, quantas famílias, quantos relacionamentos que o esposo tem um sucesso, que a esposa tem sucesso, porém, ambos não se participam um com o outro. Ambos estão vivendo um oposto. Veja que se Mical estivesse com Davi envolvida naquela trajetória, não teria briga. Não teria essa palavra tão forte em meio a uma conquista. Era para ela estar se alegrando com o seu esposo. Mas Mical não. Mical, ela desce da janela e traz uma palavra dizendo para Davi que ele estava semelhante aos vadios. Olha que coisa terrível. Imagina você que se formou, que está conquistando, ou você que também está triunfando aí na área do seu serviço ou na tua vida profissional. E você vem para casa, igual Davi, para trazer uma resposta, uma notícia, dizendo que a arca está voltando para o seu devido lugar. Imagina você que passou em um concurso ou que passou em uma faculdade pública e o seu cônjuge, na hora de se alegrar, traz uma palavra negativa. Foi o que aconteceu com Davi. Davi queria talvez ouvir uma outra palavra, uma palavra de apoio. Eu vou dizer algo aqui que é muito sério. Alguns relacionamentos estão destruídos por falta de palavras de apoio. A primeira verdade que essa história nos mostra é que Mical não estava envolvida com o propósito do seu esposo. Então aprenda isso. É melhor dois do que um. Procure entrar no propósito do seu esposo, da sua esposa, e certamente vocês vão viver bem. A segunda verdade, Davi, quando ele vem dessa guerra, desse triunfo, ele é um homem de sangue, ele é um homem sanguíneo. E Davi, quando ouviu isso, se fosse o meu caso do Manassés, talvez eu iria respirar, eu iria talvez acalmar as minhas emoções e entregar uma palavra calma, uma palavra tranquila. Davi não. Davi, por ouvir aquela injúria da sua esposa, ele traz uma palavra dizendo: Deus me escolheu antes do seu pai e antes da sua família. Veja o erro da fala. Ele poderia talvez ficar em silêncio, ele poderia ficar calado, mas Davi, agora ele despreza Saul, despreza sua esposa e despreza toda a família de Mical. Existem relacionamentos que na hora da briga, um despreza o outro, um humilha o outro. Você já viu aquele homem ou aquela mulher que em vez de responder com uma palavra branda ou tranquila, ele responde humilhando os seus familiares? Foi o que aconteceu com Davi. Davi, e agora ele está ensoberbecido e traz essa palavra para Mical dizendo: Deus me escolheu antes do seu pai. Deus me escolheu antes da sua família. Foi um equívoco. Ali já não tinha mais o sabor da vitória. Agora tinha o sabor da competição. Por causa que ele não soube ouvir e respondeu com uma palavra extremamente áspera. Terceira coisa que eu aprendo nisso. Davi, ele abre uma brecha, dizendo que seria honrado entre as mulheres, entre as servas. Veja, isso não se fala. Mical ainda era viva. Mical ainda era esposa dele. Mas por causa de não saber responder, ele diz: eu serei honrado entre as servas. Quantas pessoas que estão jogando o seu casamento, o seu relacionamento? Quantas pessoas que estão abrindo tantas brechas dizendo: se você não me honra, outro honra. Se você não me valoriza,
outro vai me valorizar. Praticamente era o que Davi queria falar. Davi queria dizer que Mical não estava honrando ele, mas que as mulheres iriam honrar. E a quarta e última coisa, e isso prendeu o meu coração, prendeu a minha mente. O texto diz que Mical morreu estéril. Veja só, o primeiro versículo diz que Davi foi para abençoar a sua casa. A intenção de Davi era abençoar, não era brigar. A intenção de Davi era gerar vida na sua casa e não morte. A intenção de Davi era comemorar, mas no final a história diz que Mical morreu estéril e sem filhos. O que eu aprendo? Você precisa lançar palavras de bênção na sua casa. Palavras de bênção são sementes. Existe uma história de um homem que era extremamente egoísta e individualista, que era Eucana. Eucana diz assim: eu sou melhor do que 10 filhos. Em outras palavras, Eucana estava dizendo para Ana não sonhar. Em outras palavras, Eucana estava dizendo: você vai morrer estéril e não vai ter filhos. Se contente com isso. Mical, ela morreu sem gerar filhos. E a casa que era para ser uma bênção, Davi, que tinha a intenção de abençoar todo o seu lar, ele gerou brigas, houve brigas. Eu quero encerrar dizendo algo para você. Na sua casa, abençoe a sua esposa, abençoe o seu filho, abençoe os seus servos. Se você tem pessoas que trabalham na sua casa, mesmo que você esteja nervoso, mesmo que você esteja com as suas emoções pegando fogo, procure se acalmar, procure ficar tranquilo e abençoe a sua casa. Eu quero nesse vídeo profetizar para você que se o seu esposo, a sua esposa, seu filho, sua filha sempre estão lançando palavras de maldição, eu quero deixar uma palavra para você. Lá em Malaquias, no último versículo, diz assim: e converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha como termina o Antigo Testamento. Olha como termina a história do Antigo Testamento, dizendo que os corações dos pais e dos filhos serão convertidos. Eu desejo que esse vídeo converta os corações, tanto de você, meu amigo, você, minha amiga, e você, filho. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida. Aproveite, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dá um like, compartilhe com alguém, tá bom? Deus te abençoe.